esta ideia ou esta certeza de que durante esse período Deus se calou e não trouxe nenhuma revelação ou uma inspiração utilizando seus profetas para escritos bíblicos, nós encontramos evidências dentro do judaísmo, dos escritos rabínicos, das fontes judaicas, de que nesse período de fato não houve essa inspiração, porque a gente tem vários escritos ali sendo produzidos nessa época, né? Sim. E muitos deles talvez sendo reivindicados como livro inspirado por Deus. Mas a gente tem dentro da cultura judaica, dos escritos e das fontes rabínicas essa compreensão? Vamos começar por uma fonte histórica, né? O próprio Flávio Josefo, vou pegar aqui a minha colinha, ele diz o seguinte: desde Artaxerxes, que seria o rei persa, até os nossos dias, a sucessão exata dos profetas cessou. E aí depois ele vai começar a fazer uma separação entre os livros que seriam inspiração e os livros que seriam úteis para ensino para outras coisas. Tá, só vou pedir que você traga para a gente mais ou menos quem é o Flávio Josefo. Flávio Josefo é o maior historiador, né? Ele não era um sábio rabino, ele era um historiador, né? E é considerado o mais importante historiador, né, judeu da antiguidade. E os escritos dele não foram usados apenas por judeus, foram usados por o Império Romano, fez uso dos escritos dos escritos de Flávio Josefo, e são importantes para nós também, são escritos muito importantes para nós como igreja, porque eles trazem ele realmente se dedicou a estudar a história de Israel desde da criação do mundo, né, até a criação de Israel e depois até o período ali pós-Massada, okay, né, que foi o que ele abrangeu, né? Então, assim, ele constata como historiador o consenso da época, que desde a época de Artaxerxes até a época dele não havia voz profética. Okay. Né? Onde nós podemos encontrar esse consenso que Josefo constatou? Porque... Josefo, ele como historiador, ele coleta as informações que haviam disponíveis na época. Então, de onde ele tirou essa informação? De onde ele tirou esse consenso? Né? E aí a gente pode ir para as fontes rabínicas. Né? O Talmud babilônico, ele traz, que é uma das bases do judaísmo rabínico, né? Ele é explícito para dizer lá no Tratado de Sotá, na parte 48b, como os sábios ensinaram uma baraíta. Baraíta é um texto que trata da parte legal, né, do direito, né, do Antigo Testamento hebraico. Como os sábios ensinaram uma baraíta, desde o momento em que Ageu, Zacarias e Malaquias morreram, o Espírito Divino partiu do povo judeu, pois esses três foram considerados os últimos profetas, e mesmo depois que Urim e Vetumim deixou de existir, eles ainda fariam uso de uma voz divina, que é a Bat Kol, literalmente significa a filha da voz, para receber as instruções do alto, mesmo depois desse tempo. Então aqui eu tenho um escrito rabínico explicando, nomeando os três últimos profetas do Antigo Testamento, dizendo, olha, depois daqui o Espírito deixou. Havia um entendimento rabínico na época que isso aconteceu porque o povo deixou de merecer. Então, como o povo deixou de merecer, então essa Bat Kol, que também era uma voz de Deus, era Deus falando com o povo, mas não esse tipo de revelação profética, né, que da geral, né? Então Deus começaria a usar os sábios para explicar, né, essa revelação que já havia sido dada. Outro tratado, a Tosefta, diz o seguinte. Esse é um complemento da Mishnah, que também é um escrito rabínico. Desde o momento em que os últimos profetas, e aí ele repete, Ageu, Zacarias e Malaquias morreram, o Espírito Santo deixou de existir entre Israel. E, no entanto, elas se valeriam da voz de Bat Kol. Ele repete, existe, né? Depois a gente vai ver um outro texto no Talmud dizendo, a partir do dia que o templo foi destruído, a profecia foi tirada dos profetas e dada aos sábios. Depois, isso está em Baba Batra. Depois a gente escuta outra vez, né? A partir do dia em que o templo foi destruído, a profecia foi tirada dos profetas. Então havia um entendimento
que a voz profética de Deus, e quando eu entendo a voz profética, é exatamente essa voz que vem assim, diz o Senhor, e traz essa revelação do plano da redenção de Deus, ela havia cessado com a destruição do templo, né? E esses últimos 3 profetas. Então, o que havia sobrado? Havia sobrado a Bat-Kol, que é a filha da voz. Por que é chamada filha da voz? Porque a voz de Deus, né, continua sendo Deus falando, mas é como se fosse uma voz menor, com um propósito diferente. Então, o propósito não é mais trazer essa revelação grandiosa de Deus, assim diz o Senhor, do Jeová vai fazer isso, porque eu... Mas é explicando o povo. É muito parecido com o... Sabe quando a gente lê em Coríntios, quando fala que o dom da profecia hoje é para ensinar, é para exortar, é para animar, não é para trazer uma revelação nova, né? Mas Deus continua falando com o seu povo. E o entendimento é que naquele momento Deus começou a falar por meio dos sábios, que eram as pessoas que, segundo a tradição, estavam habilitadas para poder entender, né, aquilo que já havia sido registrado. Né? E eu queria trazer algumas coisas a respeito dessa Bat-Kol, porque é uma coisa que chegou para nós na igreja. Hoje nós também temos essa percepção de que a revelação já foi dada, mas o Senhor continua falando conosco. Né? E existem alguns critérios para eu poder discernir isso. Dentro da própria discussão rabínica, existe um momento que é bastante interessante, que existia um rabino chamado Eliezer, que ele queria convencer o povo a fazer alguma coisa. Então começou um debate entre os rabinos e aí se levantou um outro rabino chamado Yeshua, não o nosso Yeshua, né? Outro Yeshua, falando, olha, a Torá não está no céu, porque ele disse, Eliezer disse que veio uma voz do céu, uma Bat-Kol, para dizer o que tinha que fazer. Então o rabino Yeshua disse, a Torá não está no céu, a Torá já foi dada. Então aqui nós vamos, a partir daqui nós vamos definir o que fazer. Isso é mais ou menos o que acontece também em Gálatas, quando Paulo fala, olha, se vier um anjo do céu com uma outra revelação, você não pega. Considerado anátema, é amaldiçoado. Exatamente, porque já foi dado. Então, assim, em cima do que foi dado, a gente não negocia, não existe um questionamento. Então, assim, se por um lado existe uma ideia de que essa revelação das Escrituras ela é superior, né, ainda assim, existe Deus falando com o povo, mas falando, né, subjugada, digamos assim, está restrita, está limitada à interpretação da revelação que já havia sido dada. Né? Um exemplo que a gente tem bíblico de Bat-Kol, e que talvez resuma muito isso, é ali quando Jesus é apresentado, e nós temos Simeão e nós temos Ana. Então, Simeão havia recebido de Deus, do Espírito Santo de Deus, que ele veria o Messias. Era Deus falando com Simeão. Né? Mas não era uma revelação nova para todo mundo, que acrescentaria alguma informação ao plano da redenção. Tanto que quando ele vê Jesus, ele profetiza que uma espada lhe traspassaria. Né? Mas não era novo, isso já estava no Salmo 22. A gente tem ali também o texto reconhecendo que havia uma mulher chamada Ana que era profetisa. Significa que Deus estava falando com o povo, mas não estava falando com o povo naqueles termos. Então Deus continuava falando, mas a voz profética, essa que nós entendemos que dá esse direcionamento primário, não, essa havia cessado. Esse era o entendimento daquela época. Né? E é um entendimento que nos alcançou. E é por isso que a gente pode atestar que o entendimento na época de Jesus era que a revelação, o cânon do Antigo Testamento já estava fechado. Até mesmo porque, assim, ele precisava estar fechado para que Jesus viesse, porque ele diz, olha, vocês precisam olhar para lá, porque são eles que atestam de mim. Então, se a coisa ainda estivesse acontecendo, você não teria esse livro de referências preciso e fechado para que você pudesse olhar e falar, opa, é ele o Messias. Porque tudo que era para eu saber dele está lá, agora é só olhar e conferir.